Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quarta-feira, dia 12 de outubro. E é claro, com muitas informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Vamos falar sobre as duas partidas que abriram a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. Vamos falar sobre Vasco Sport no próximo domingo. Ontem foi dia de treino no CT Moacir Barbosa. Mudanças irão acontecer e a gente vai trazer todos os detalhes para você. Falar também sobre Vasco e Sampaio Corrêa no Maraca, explicar aí esta situação, mas falar principalmente sobre um grande questionamento, uma grande dúvida que hoje há no meio da torcida vascaína. Para onde foram os 120 milhões da SAF? E melhor, o que hoje a SAF está fazendo dentro do Vasco? No que a SAF já mudou? A gente vai falar sobre isso, que é um grande questionamento. Será que estão acontecendo coisas boas? Será que estão acontecendo coisas ruins? Tenho certeza que pouca coisa está chegando a você. A gente fez questão de separar uma parte grande deste Acorda Vascão para informar completamente a você, torcedor vascaíno, sobre o que a SAF já fez dentro do Vasco. Mas antes de começar, é claro, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo. Vocês vêm ajudando muito o canal, que está quase chegando aos 69.300 inscritos e tudo isso por causa de vocês. Não volto a repetir o que eu venho falando nos meus últimos vídeos. Você aí não tem noção o quanto é importante você se inscrever no nosso canal. E é de graça, não paga nada. É a maneira que você tem de ajudar o nosso crescimento. Então aí embaixo nesse botãozinho, aperte inscrever-se, se inscreva no canal. No botão do like, aperte também, deixa o like, para tentar chegar aí à marca dos 1000 joinhas neste vídeo. E principalmente também ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no nosso Gigante da Colina. E após toda a análise que a gente irá fazer sobre a SAF, eu quero saber a sua opinião. Se você acha que a SAF, é benéfica, é boa para o Vasco ou maléfica, ruim para o Vasco da Gama. Então, veja o vídeo e depois deixe a sua opinião nos comentários. Mas, vamos lá, vamos falar de Vasco e primeiramente eu quero falar sobre Série B. Então, como a gente costuma fazer, eu chego um pouquinho para o lado e a tabela vem aqui ao lado para vocês. Pois ontem tivemos aí a primeira e a segunda partida da 35ª rodada da competição. As partidas aconteceram na parte da noite e 2 jogos abriram. Guarani 1, CRB 0 e Sampaio Corrêa 2 e Chapecoense 1. O jogo do Guarani não influenciou em nada, no caso, na situação do Vasco na tabela e nem o do Sampaio Corrêa. Porém, o Sampaio Corrêa acabou se aproximando do Gigante da Colina e até mesmo ultrapassando o Sport. Hoje, o Sampaio Corrêa tem 52 pontos e está a apenas 3 pontinhos de distância do Gigante da Colina, mas é claro, tem um jogo à frente, tem uma rodada a mais do que vários outros clubes que nesse momento se encontram entre os 10 primeiros da competição. Mas a rodada abriu, a rodada está aberta e volto a repetir o que eu venho falando para vocês. Hoje, o Vasco depende somente dele. Então, por isso, ontem o elenco todo foi a campo no CT Moacir Barbosa. Como está aparecendo aí nas imagens para vocês, o Jorginho, o Nenê, o Gabriel Peck, o Marlon Gomes, o Miranda, todos no centro de treinamento Moacir Barbosa, treinando e focado para essa partida do próximo domingo contra o Sport, que é considerada, gente, a grande decisão, a partida mais importante do ano para o Vasco. Até o final da Série B, todos os jogos serão finais, todos os jogos serão decisivos, todos os jogos serão os mais importantes do ano. E domingo, mais uma vez, a história se repete. O Vasco enfrenta o Sport, é uma final, é o jogo mais importante do ano de 2022. E para essa partida o Jorginho deve ter algumas mudanças, pois o Jorginho hoje não conta com o lateral Leonardo Matos, o lateral direito titular do Gigante da Colina, e precisa encontrar um substituto para a posição. Naturalmente, quem deveria substituir, no caso, o Leonardo Matos é o Matheus Ribeiro, jogador que veio contratado do Avaí. Mas o Jorginho conhece a posição, gente. O Jorginho é um lateral direito de origem. O Jorginho jogou toda a sua vida como jogador profissional na lateral direita.
foi convocado para a seleção na lateral direita, campeão da Copa de 94 na lateral direita, campeão do Brasileiro em 2000 com o Vasco na lateral direita. Então é um especialista. E ele vê o Matheus Ribeiro e acredito que durante os treinos ficou claro que não tem condições de utilizar o jogador na posição. Não à toa, nessa última partida contra o Novo Horizontino, Matheus Ribeiro nem sequer foi relacionado. Então também, né? Alô, Carlos Brasil. Como você traz um lateral que é o terceiro reserva do Avaí? Chega a ser até brincadeira, né? Então, devido a isso, Matheus Ribeiro, naturalmente, que deveria ser o substituto do Leonardo Matos, não deve ser. Quem deve acabar jogando como lateral direito é o Miranda, sendo ali um jogador que não é da posição e improvisando na lateral. O Miranda originalmente é zagueiro, de origem o Miranda é zagueiro, mas vai para a lateral direita, pois o Vasco hoje não tem um reserva à altura do Leonardo Matos e devido a isso deve acontecer sim essa mudança. Inclusive na última coletiva a gente trouxe já isso para vocês no Acorda Vascão, né, da sexta-feira, se eu não me engano. O Vasco venceu na quinta, o Vasco venceu, perdão, no sábado e no domingo de manhã a gente trouxe isso. O Jorginho confirmou que tanto o Matheus quanto o Miranda, que tem usado, inclusive ele usou essas palavras, né, que tem usado como lateral direito, veio e se tivesse necessidade até pensei em colocá-lo. Ou seja, confirmou que há grande chance do Miranda entrar para a lateral direita neste próximo domingo contra a equipe do Sport. E antes de entrar aí no assunto da SAF, quero falar sobre Vascão no Maraca, pois pode acontecer. O Vasco enfrenta o Sampaio Corrêa no Maracanã. Esse jogo vai acontecer, por enquanto, no dia 27 de outubro, às 9 horas da noite. Aliás, 8 horas da noite. Porém, a diretoria está esperando os resultados tanto desse próximo jogo contra o Sport, quanto também contra o próximo jogo do Criciúma, para definir o que irá acontecer. Pois não adianta o Vasco perder para o Sport, perder para o Criciúma e querer levar o jogo para o Maracanã. Não tem nem lógica. Então o Vasco precisa primeiro ter uma confiança, uma certeza maior pelo acesso, um empate contra o Sport, uma vitória, né, contra o Criciúma, 4 pontos conquistados, o Vasco indo aí até 59 pontos, aí sim há uma grande probabilidade do Vasco levar esse último jogo ao Maracanã para confirmar o acesso no Estádio Mário Filho com uma linda festa para mais de 65 mil torcedores no Maraca. É mais que obrigação acesso do Vasco, a gente vai comemorar, mas tem que ser falado. O Vasco é obrigado a subir nesse ano. Então, é claro, a gente fica feliz, a gente vai festejar, mas não deve ser motivo de comemoração a título. Lembrando isso, gente, vamos colocar também na mentalidade um pouquinho qual é o tamanho do Vasco. Temos que torcer? Temos que ficar felizes? Temos que festejar? Sem dúvidas, mas não é motivo para comemorar tanto, pois é uma vergonha o Vasco da Gama estar 2 temporadas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso merece e deve ser falado. Mas para finalizar aqui o vídeo, né, rapaziada, entrando nesse assunto que eu prometi que ia trazer a vocês, pois muitas pessoas, infelizmente, não têm acesso a tantas informações e ainda mais sobre a SAF, né? Hoje o grande foco do Vasco é o acesso. E as grandes informações que chegam até o público comum de torcedores vascaínos é acesso, acesso, acesso. E a gente ficou sabendo que o Vasco iria receber 120 milhões de reais. E a grande maioria dos torcedores não sabem para onde está indo o dinheiro e perguntam. Já chegou perguntas a mim. Lucas, para onde está indo os 120 milhões de reais? Lucas, cadê os 120 milhões de reais? Já está no bolso do Salgado? Já está no bolso do Osório? Já está no bolso do Estrada? Eu respondo, não, torcedor. Calma. E fiz questão de hoje vir aqui gravar o vídeo. Pois hoje sim, o foco do Vasco está completamente no acesso. O foco dos vídeos de nós, canais de Vasco da Gama, está completamente no acesso de volta à elite do futebol brasileiro. E da diretoria também. Havia uma grande promessa sobre esses 120 milhões de reais com relação a reforços, que o Vasco queria contratar, que o Vasco queria trazer jogadores. Isso não acabou acontecendo. O grande motivo? A janela de transferência fechou. Hoje o Vasco não pode trazer mais nenhum jogador, gente. Por isso que o Vasco não contratou. Porque quando os 120 milhões caíram, quando o Vasco assinou o termo de venda de 70% das ações para 777, a janela de transferência já havia fechado. Não havia tempo hábil para o Vasco conseguir contratar, regularizar e inscrever jogadores e eles entrarem dentro de campo. Então foi por isso que os 120 milhões não foram utilizados para reforçar a equipe. Mas internamente, mesmo diante de uma não intensificação, no caso na busca por reforços para essa temporada, por não ter tempo hábil, não ter havido, né, tempo hábil, internamente a SAF já realizou algumas mudanças pontuais e estruturais dentro do Vasco. E eu separei aqui o que já aconteceu desde o início de setembro, quando houve a assinatura desse acordo de venda, 70% da Vasco da Gama SAF, a empresa norte-americana 777 Partners. Principalmente algumas mudanças
na área administrativa. Hoje, vice-presidente de marketing, Vitor Roma, vice-presidente jurídico, no caso, Zeca Bulhões, perdão, segundo vice-presidente geral, no caso, Osório, vice-presidente geral, primeiro, que é o Jorge Salgado, não mais influenciando as decisões do dia a dia do futebol. Hoje eles não têm nada mais a ver com o futebol do Vasco. E por isso, chegaram alguns profissionais, diretores para esses departamentos. Para o jurídico, Gisele Cabreira, de comunicação, Felipe Costa, o departamento de finanças, Lúcio Barbosa, e além, é claro, o departamento do futebol, que temos o diretor esportivo, Paulo Brax, e o CEO aí, que é o homem dessa empresa, sendo o Luiz Melo. E o próprio explicou sobre o que vem acontecendo. Ele disse assim, abre aspas, temos atuado reestruturação administrativa do clube, com foco de adequar o organograma interno e potencializar o tamanho dos diversos setores que compõem o dia a dia do Vasco. Estamos trazendo profissionais qualificados para as diversas áreas, como já aconteceu no departamento jurídico, no de comunicação, finanças. Temos buscado perfis que nos ajudem a implementar as mudanças necessárias. Ainda sobre estas mudanças, que a gente vai mais a fundo sobre para onde estão indo os 120 milhões de reais. Mudanças estruturais, aquilo que a gente vê acontecendo no CT Moacir Barbosa. Vestiário reformado, sala de imprensa reformada, tudo isso no caso de São Januário, o vestiário e a sala de imprensa. As novidades no CT, instalação de bancos de reservas, mudança de gramado, troca de piso nas áreas internas, além também da exposição que aconteceu nesta última segunda-feira de fotos do goleiro Barbosa. O Vasco implementou isso dentro do CT Moacir Barbosa, algo que não tinha antes. Sobre o futebol, mudanças que a gente não vê, mas acontecem. A primeira medida foi colocar salários em dia. Hoje o Vasco está com os salários em dias e premiações atrasadas também em dia, que estava acontecendo antes em atraso. Além disso também, a SAF trouxe nomes do exterior para ajudar no dia a dia com a comissão técnica e no mapeamento do mercado para reforços no ano que vem. Caso do chefe de scout da Diana, Sebastian Arens, e também do treinador inglês de bolas paradas, Alex Clafin. Ainda assim, né, se tratando de dinheiro, grana, o Vasco vai premiar os atletas, no caso aconteça o acesso. Se o Vasco subir, os atletas vão receber o famoso bicho. Dinheiro esse utilizado dos 120 milhões de reais. E o próprio Paulo Brax falou, né, sobre essas mudanças. Abre aspas. Já começaram algumas mudanças pequenas, mas que interferem no nosso dia a dia. Vamos fazer uma reforma mais pesada depois do final da temporada. Acredito que até antes do fim da Série B já vai ter trator trabalhando aqui no CT, porque teremos um jogo na última rodada. A gente vai melhorar os campos e ampliar. Precisamos de um campo a mais, vamos ver se faremos um ou meio campo a mais para transformar em 3, infraestrutura de escritório, de salas, academia. Em meados de janeiro já teremos outra cara aqui. Isso já tem sido trabalhado em paralelo, mas não podemos entrar com maquinário por conta das competições. Tem uma pessoa própria para isso aqui dentro, já trabalhando todos os dias com a pasta da reforma dentro do CT. Ou seja, as reformas já estão acontecendo e serão intensificadas no final da temporada. Lucas, o que vai acontecer no CT? A reforma está prevista, como o próprio Paulo Brax falou, após o término da Série B. A ideia é que o elenco se represente com uma estrutura melhor já, né, na próxima temporada, com mais 2 campos, que o projeto final são 4 campos no CT, e hoje só tem mais 2, ou seja, 2 campos devem ser construídos, um mini estádio com capacidade para 2.000 pessoas e um hotel mais alojamento. Essa é a expectativa como vai terminar a obra. Em janeiro, isso tudo não vai acontecer, mas até o final de 2023, o Vasco deve ter essa estrutura maior sendo construída no centro de treinamento Moacir Barbosa. E sobre essa estrutura, o Jorginho falou sobre o suporte que vem sendo dado pela 777 com os 120 milhões, que você, torcedor vascaíno, não sabia para onde estava indo. E nós temos tanto o Matheus quanto o Miranda, que eu tenho usado como lateral direito, e ele veio hoje, se caso a gente tivesse a necessidade, até pensei em colocá-lo, porque o Léo já estava com cartão, mas a gente acabou tendo uma necessidade de tirar o Edmar, e era a última substituição, então a gente tinha 3 jogadores ali, até o próprio Thiago estava sentindo um pouquinho a coxa, o adutor da coxa, então a gente ficou... Então, como vocês estão vendo, torcedor, é para aí que está indo o dinheiro.
É para isso que está sendo usado os 120 milhões de reais. É claro, o Vasco não mudou do dia para a noite e nem vai mudar, até porque é você trocar o pneu de um carro com o carro andando no meio de uma corrida. Isso é muito difícil. A gente vai ter tempo, vai terminar a temporada, o Vasco terá 4 meses até começar o ano que vem e nesse tempinho, com toda certeza, muitas mudanças irão acontecer e esse tão falado investimento estará sendo mais visível para nós, torcedores vascaínos. A partir disso, eu quero saber de você. A SAF foi boa ou ruim? A SAF já mudou o Vasco? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Eu faço questão de responder a todos. Se curtiu a análise, se curtiu aí, né, as informações, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo. Mas antes, é claro, como eu sempre falo, aqui embaixo, deixa aí o comentário se você achou boa ou ruim a chegada da SAF no Vasco. Um grande abraço a todos, muito obrigado por ter ficado até o final e saudações vascaínas.